a esperança no coração dos discípulos, mas no coração dos dois discípulos, no caminho de Emaús, não foi o que aconteceu. Eles estavam entristecidos, decepcionados. O versículo de número 17 registra isto, que além dos seus olhos estarem fechados, impedidos de reconhecerem quem era Jesus, com a mente bloqueada a respeito das suas palavras, que diziam sobre a ressurreição, o coração de Cleopas e do seu companheiro estava entristecido. Esta tristeza pode ser considerada como uma certa decepção, frustração, pois eles criaram expectativas a respeito do que Cristo não veio fazer na terra. Os versículos após o de número 18 registram isso, que eles depositaram uma expectativa que Jesus seria aquele que libertaria os judeus do jugo do Império Romano. Eles criaram uma expectativa em cima do que Jesus não veio fazer na terra. E quando eles se depararam, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando eles se depararam com o seu Cristo pregado num madeiro, em uma morte considerada maldita, como anátema, quando eles enxergaram, quando eles enxergaram o seu Cristo com o rosto ensanguentado, com o seu corpo completamente dilacerado em virtude dos açoites, quando eles enxergaram o seu Cristo estampado no cume do Monte Calvário, por meio de uma imagem ridícula para a sociedade, o que aconteceu? Toda a esperança no coração dos discípulos foi sucumbindo pela forte emoção de estarem diante de uma expectativa não suprida. Eles esqueceram de todas as palavras de Cristo e a tristeza começou a dominar o coração dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, diante daquela forte imagem que estampava o Messias dos judeus, agora como um malfeitor pregado na cruz. Eles se decepcionaram ao enxergarem Jesus morto na cruz. Eles se decepcionaram ao enxergar Jesus como um pecador pregado no madeiro que estava no Calvário. E a forte emoção foi sucumbindo a esperança no coração deles, e eles começaram a ficar frustrados com Jesus, decepcionados com Jesus, entristecidos com Jesus. As fortes emoções dominaram o coração de Cleopas e do seu companheiro. O primeiro efeito causado pela mentalidade humana de criar expectativas em Jesus acerca do que ele não é, acerca do que ele não veio fazer, foi que os seus olhos ficaram fechados, impedidos de o reconhecerem, uma amnésia acerca das palavras de Jesus e um bloqueio na mente sobre a promessa da ressurreição. E além do mais, o coração deles ficou decepcionado com Jesus. Todas as expectativas caíram por terra ao verem o seu Cristo morto. Passou um dia, passou 2 dias, já era o 3º dia e nada de Jesus ressuscitar. E mais decepcionados ficavam com Cristo, mais entristecidos ficavam com Jesus, mais frustrados ficavam com as palavras do Messias. O que mais? A Bíblia diz que o coração entristecido, dominado pelas fortes emoções, que sucumbiu à esperança da ressurreição no coração deles, fez uma coisa. A Bíblia diz que eles estavam se distanciando de Jerusalém, eles estavam se afastando de Jerusalém. Posteriormente, Jerusalém seria o local específico que Jesus daria ordem para os discípulos estarem, pois era em Jerusalém que desceria sobre eles o revestimento de poder para a evangelização dos povos. Era Jerusalém o local escolhido
estarem, existe um propósito, uma razão dos discípulos ficarem em Jerusalém. Como Jerusalém representa a vontade de Jesus para os discípulos, a vontade de Jesus para aqueles que eram os seus seguidores, pois a partir de Jerusalém o Evangelho seria anunciado aos quatro cantos na terra. Em Jerusalém eles seriam revestidos de poder. Mas agora os dois discípulos, quem está me ouvindo, diga amém, estavam se distanciando do local escolhido por Jesus para eles estarem. Os dois discípulos estavam se distanciando do local que representava a vontade de Deus para os discípulos, o querer de Deus para os discípulos, a fonte do poder, a fonte do revestimento espiritual, a fonte de comunhão espiritual era Jerusalém. E os dois discípulos começam aos poucos se afastarem do local que representa a comunhão espiritual, que representa a proximidade com Deus. Eles estavam regredindo, eles estavam voltando. Perceba que uma mentalidade dominada pela razão humana, um coração dominado por fortes emoções, ocasionam olhos fechados, mente bloqueada, se esquece de tudo que Jesus falou, ocorre uma amnésia sobre as palavras de Jesus, o coração se entristece, fica frustrado, fica decepcionado, fica entristecido, e o resultado é um afastamento do local que Jesus preparou para os discípulos se aproximarem de Deus, para a igreja se aproximar de Deus, para os crentes se aproximarem de Deus. Basicamente era o que viviam os dois discípulos no caminho de Emaús. Mas Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, Jesus, depois de ter rompido a pedra do sepulcro, depois de ter vencido sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia em um corpo glorificado, Jesus decide se apresentar àqueles dois discípulos. Eu creio que Jesus possuía um propósito com eles, e eu imagino, pastor Gilberto, que Jesus não podia deixá-los escapar. Jesus não queria deixar aqueles discípulos irem embora. Jesus não queria deixar aqueles dois homens escaparem do grande projeto que já havia iniciado na cruz e que daria continuidade por meio da igreja. E o que Jesus faz para não deixar o discípulo escapar, para não deixar o discípulo ir embora? O que Jesus faz? Jesus vai ao encontro deles pelo caminho. Jesus vai ao encontro deles pelo caminho de Emaús. E Jesus se aproxima daqueles dois homens, e a intenção de Jesus é fazer algo na vida deles. A intenção de Jesus é mudar aquele cenário, é mudar aquele quadro. Oh, glória a Deus! Jesus foi ao encontro deles porque existia um propósito. Quem sabe na noite de hoje alguém está me ouvindo que se encontra nas mesmas condições destes dois homens. Quem sabe você criou expectativas em algo. Quem sabe você depositou expectativas em alguma coisa e elas não foram supridas. Quem sabe você se decepcionou com alguma coisa. Quem sabe você se frustrou com alguma coisa e o teu coração foi dominado por fortes emoções, ao ponto de fazer você caminhar para longe da presença de Deus, caminhar para longe do local que Deus preparou para a tua vida, preparou para a tua família. Jerusalém, evangelista Paulo, evangelista Valdeci, Jerusalém representa este lugar aqui. Jerusalém representa estar na presença de Deus, representa estar no lugar onde se cultua a Deus, onde se busca a Deus. Porém, quantas
pessoas que por causa das decepções, veja, os discípulos não estavam decepcionados com qualquer um, os discípulos estavam decepcionados com o próprio Jesus. Então o que sobra para você, o que sobra para mim, porque muitas vezes nos decepcionamos com coisas, e na grande maioria delas são coisas tão pequenas, são coisas tão insignificantes, e logo nos decepcionamos e deixamos as fortes emoções dominarem o nosso coração. E quantas pessoas estão vivendo longe de Jerusalém porque deixaram o seu coração ser dominado pelas fortes emoções, deixaram o seu coração ser dominado pelas decepções, pelas frustrações. Quantas pessoas estão com seus olhos cegados, quantas pessoas estão com a sua mente bloqueada, porque utilizam-se de um raciocínio humano, utilizam-se de um raciocínio lógico, utilizam-se de um raciocínio terreno para querer compreender as coisas que se discernem espiritualmente. E Jesus se apresenta a elas, Jesus se aproxima delas, mas elas não conhecem, elas não conseguem reconhecerem que é Jesus, que caminha com ela, que fala com ela. Quantas pessoas participam dos cultos, ouvem mensagens, ouvem ministrações, participam dos estudos bíblicos presencialmente ou online. Quantas pessoas estão diante da exposição da palavra de Deus, mas não conseguem compreendê-las, não conseguem entendê-las, não conseguem assimilar o que a palavra de Deus tem para a sua vida, porque a sua mente está bloqueada, os seus olhos estão fechados. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite: assim como Jesus não deixou aqueles dois homens escaparem, a congregação sede da área Palmeira das Missões é nada mais do que na noite deste sábado o caminho que Jesus preparou para encontrar alguém. Oh, você pode levantar a mão direita aos céus agora, você pode levantar, vamos entrar no mundo espiritual. Levante a mão direita aos céus, porque o Espírito de Deus me autoriza a dizer: Ele preparou este caminho, porque Ele quer se encontrar com você, Ele tem uma mensagem para você, Ele quer conversar com você. Eu posso ouvir um glória a Deus na tua boca, aqui no coral eu posso ouvir um glória a Deus na tua boca. Ele preparou este caminho para você nesta noite. Glória, 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 glória. Você não está aqui por um acidente, você não está aqui por acaso, não. Jesus preparou este caminho para encontrar você. Então sinta a presença dele agora aí, sinta a presença dele aqui no coral, sinta a presença dele aqui nesta noite. Oh, aleluia, vai glorificando a Jesus aí. A intenção de Cristo era dialogar com eles, entregar uma mensagem. A intenção de Jesus era se aproximar daqueles dois homens que estavam com a mente bloqueada, com o coração entristecido e se afastando do local que Jesus preparou para eles estarem. E o que acontece no caminho, meus irmãos? O que acontece no caminho? A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 27, que Cristo passa a expor tudo o que dizia ao seu respeito, desde Gênesis, passando pela Torá, o Pentateuco, os reis, profetas. E Jesus passa a expor tudo o que as Escrituras diziam ao seu respeito. A conversa estava tão boa, a conversa estava tão produtiva, a conversa estava tão edificante, que eles não perceberam que o dia estava declinando, a noite estava chegando, e eles já estavam próximos de casa. E quando eles chegam perto dela,
Jesus faz como se fosse ir embora. Jesus faz como se fosse para longe. Jesus começa a se distanciar deles. Dois moços, me ajudem aí, por favor. Vem cá, Eliabe. Alguém mais aí? Vem cá, me ajuda, por favor. Jesus, ele faz como se fosse para longe, como bem rápido, como se fosse embora. E a conversa estava tão boa, que coisa boa, a conversa estava tão boa, falando das Escrituras. Que coisa boa é falar das Escrituras, que coisa boa é falar da palavra de Deus. A conversa estava tão boa, mas o dia já estava declinando, a noite já estava chegando, e Jesus faz como se fosse embora. Jesus começa a se distanciar daqueles dois discípulos. Eles não reconheciam que era Jesus, pois os seus olhos estavam fechados, mas Jesus faz como se fosse para longe. Jesus faz como se fosse embora. E o que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz, não sei se eles gritam, mas a Bíblia Sagrada diz que eles pedem para Jesus, mesmo sem reconhecer que era Ele. Aqueles homens convidam Jesus para não ir embora, para não se afastar deles. A Bíblia diz que eles gritaram: fica conosco, o dia já declina. Meus irmãos, eu fico imaginando o que eles sentiram enquanto Jesus falava com eles. Eu fico imaginando o que aqueles homens estavam recebendo enquanto Jesus falava das Escrituras com eles. Porque quando Jesus vai se distanciando, quando Jesus vai fazendo como se fosse embora, parece que alguma coisa começa a faltar no coração daqueles dois homens. Parece que alguma coisa muda, parece que alguma coisa fica diferente. Na medida que Jesus se afastava, na medida que Jesus se distanciava, parece que algo começava a faltar dentro deles. Parece que uma ausência eles passavam a sentir. Na medida que Jesus se afastava deles, e eles gritam: fica conosco, Senhor, porque o dia já declina. Sabe uma coisa que eu aprendo desta palavra? É porque aqueles que já andaram um dia com Jesus, aqueles que já caminharam com Jesus, aqueles que já ouviram as palavras de Jesus, aqueles que já sentiram a presença de Jesus perto deles, mas um dia foram embora, mas um dia se afastaram de Jesus, mas um dia se distanciaram. Só estes sabem a falta que Jesus faz quando Ele vai embora. Só quem um dia caminhou com Jesus sabe que pode procurar na balada, pode procurar no boteco, pode procurar na prostituição, mas lá dentro da balada, lá dentro do boteco, sentado na mesa com a cachaça na mão, o Espírito dentro dele vai estar gritando: fica conosco, Jesus, não vai-te embora, fica conosco. Você pode procurar em qualquer lugar que você queira, você pode bater em qualquer porta que você queira, mas você não vai encontrar aquilo que se sente quando caminha com Jesus, quando anda com Jesus, quando fala com Jesus, quando ouve Jesus, quando sente a presença de Jesus. Levante a tua mão ao céu, porque Jesus está mandando dizer para alguém aqui: obrigado. Porque Jesus está mandando dizer para alguém aqui, Jesus está me autorizando a dizer para alguém aqui: nesta noite eu te faço lembrar dos momentos que tu andavas comigo, dos momentos que eu falava contigo, dos momentos que tu sentias a minha presença. Ele está aqui nesta noite dizendo para alguém: você pode, quem sabe, até ter procurado no mundo, mas aquilo que você está sentindo agora, lá no mundo você não consegue encontrar, lá no mundo você não consegue sentir. Eu posso ouvir o glória a Deus daqueles que já andaram com Jesus e sabe a falta
principal lugar. Eles deixam que Jesus se assente no lugar do anfitrião. Eles nem conheciam que era Jesus, mas eles estavam sentindo alguma coisa. Enquanto aquele homem falava, não era algo normal, não era algo natural, era algo diferente, era algo sobrenatural. Eles abrem a porta para Jesus entrar. Que coisa boa! Eles abrem a porta para Jesus entrar e colocam Jesus em um lugar proeminente, colocam Jesus no lugar principal, colocam como se Jesus fosse o dono da casa. Oh, aleluia! Porque Jesus, ele vai e ministra o partir do pão. Jesus pega o pão e Jesus parte o pão. Depois que os discípulos convidaram Jesus para ficar com eles, abriram a porta da casa, Jesus entrou, colocaram Jesus no principal lugar da mesa, deram a liberdade para Jesus exercer a função de anfitrião da casa. Jesus parte o pão e algumas coisas acontecem. E era o propósito de Jesus para aqueles dois homens. Quando eles deixam Jesus entrar, quando eles abrem a porta da casa, oh glória a Deus, obrigado Jesus. Quando eles abrem a porta da casa, porque Jesus não quer só andar pelo caminho com você, Jesus não quer só ter um encontro com você no caminho, Ele espera que você abra a porta do coração e convide Ele para entrar. E eles abrem a porta da casa, convidam para Jesus para entrar, colocam Ele no lugar principal. Ele pega o pão, parte o pão, e algumas coisas acontecem depois que Jesus parte o pão. E a Bíblia diz no versículo de número 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Sabe qual é o primeiro efeito causado por um encontro com Jesus? Eu estou me referindo a um verdadeiro encontro com Jesus. Você sabe qual é o primeiro efeito ocasionado por um verdadeiro encontro com Jesus? É o efeito registrado no versículo 1. Se lhes abriram os olhos. Oh, aleluia! Quem se encontra com Jesus verdadeiramente, quem se encontra verdadeiramente com Jesus, o primeiro efeito é senão os olhos se abrirem, as escamas caírem, a mente que estava na obscuridade das trevas agora recebe a luz do Espírito, e aquilo que estava escuro passa agora a refletir a luz do Evangelho. Os olhos se abrem. Um crente, uma pessoa que se encontra verdadeiramente com Jesus, a primeira coisa que acontece é que os olhos dele se abrem para a palavra de Deus. Aquilo que ele não reconhecia, aquilo que ele não entendia, e muitas vezes até não aceitava na palavra de Deus. Quem sabe dizia assim, mas não é desse jeito, não é dessa maneira, lia as escrituras, mas não compreendia. Mas quando ele se encontra verdadeiramente com Jesus, quando ele convida Jesus para entrar na casa, o primeiro efeito é que os olhos dele se abrem. Quantos de nós não vivenciou esta experiência logo que se aproximou de Jesus? Quem sabe você não compreendia muitas coisas acerca da palavra de Deus, mas quando se encontrou com Jesus, parece que as escamas dos teus olhos caíram e você passou a compreender o que a palavra de Deus diz. O verdadeiro avivamento é aquele que abre os olhos das pessoas. O verdadeiro avivamento é aquele que abre os olhos das pessoas para quê? Abre os olhos das pessoas para Cristo. E eles passaram a reconhecer que era Jesus. O encontro com Jesus que não abre os olhos para a palavra não pode ser considerado um encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus me faz compreender aquilo que eu não compreendia antes. Era Jesus em todo o tempo falando comigo. Como pode eu ter sido tão tolo? Como posso ter sido tão burro? Era Jesus falando comigo o tempo todo, mas eu não reconhecia
vazia, mas quando Jesus entra na casa, quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. E o crente, ele passa a dizer assim: pastor, era Jesus o tempo inteiro falando comigo, pastor. Oh, meu irmão, era Jesus o tempo inteiro do meu lado. Era eu que não compreendia, era eu que não estava vendo, mas Jesus estava comigo o tempo inteiro. Jesus estava comigo durante o caminho inteiro. Jesus estava conversando comigo. É Jesus falando contigo, meu irmão. É Jesus falando contigo, minha irmã. Então peça para Ele entrar na tua casa. A segunda coisa que acontece está registrada no versículo de número 32. Depois que os olhos deles se abriram, reconheceram que era Jesus durante o caminho todo, conversando, falando, ensinando, expondo as Escrituras. O versículo 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, aleluia, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Você sabe qual é o outro poder que a palavra de Deus tem? O poder que Jesus tem, além de abrir os olhos daqueles que estão cegos para a palavra, cegos para a vontade de Deus. Sabe mais o que a palavra de Deus pode fazer? A palavra de Deus incendeia um coração que está se esfriando. A palavra de Deus arde um coração que estava se apagando. Eu vou repetir para você, dar glória a Deus aí, porque essa igreja pentecostal, sabe o que a palavra de Deus pode fazer? A palavra de Deus queima um coração que estava se apagando. A palavra de Deus coloca fogo, meus irmãos. A palavra de Deus coloca fogo no coração que estava com a chama se apagando. Sabe o que significa chama no coração? Chama no coração significa um coração disposto a se envolver com as coisas espirituais. Você sabe, eu não vou entrar aqui em miúdos, em detalhes. O tempo não me permite, também não está inserido no que eu quero entregar. Mas você sabe que o problema da igreja de Éfeso foi que o coração deles estava com a chama se apagando. Eram muito bons, era uma igreja perseverante, era uma igreja que avançava, uma igreja que colocava povos, falsos mestres, doutores. Os irmãos sabem, mas o erro deles foi deixar a chama se apagar no coração. E chama se apagando no coração é sinônimo de abandono das primeiras obras. Você sabe, aqui todo mundo entende, você sabe que você não, eu estou para te acusar, eu vou fazer esse dedinho aqui, mas você sabe que você não é mais o mesmo do que 18 anos atrás. Você sabe, ô glória, você sabe, irmã que está aqui, você sabe, irmã, que tu não és mais a mesma do que 18 anos atrás. Obreiro que está aqui, com todo respeito ao Senhor, todo respeito, mas os senhores sabem que os senhores não são mais o mesmo do que 18 anos atrás. Eu não vou generalizar, os irmãos vão entender. Mas o grande problema da grande maioria dos crentes é que eles não são mais os mesmos. Eles não são mais os mesmos de que quando começaram na fé, de que quando começaram a caminhar. Você se lembra quando o teu coração estava queimando por Jesus? 18 anos atrás, o teu coração queimando por Jesus. Nem tinha WhatsApp, não tinha status, não tinha grupo, não tinha nada disso. Não precisava estar ali incomodando, mandando mensagem. Hoje tem oração, hoje tem culto, hoje tem isso. Não precisava. O coração queimando já falava por si. O coração queimando não precisava de mais nada. Era 8 horas da manhã. O crente já estava sábado na consagração. O coração está queimando. Era culto de doutrina. Não falta. Era culto de amor. Deixa minha roupa passada. Já deixa o café na mesa. Porque hoje tem culto de doutrina. O meu coração está incendiado por ouvir a palavra de Deus hoje. Eu não posso perder o culto de hoje.
de restauração em Palmeira das Missões. Os jovens já entravam incendiados na congregação. É um ano de restauração em Palmeira das Missões. Mas qual é a tendência? A nossa tendência é ser como os dois discípulos no caminho de Emaús, se entristecer com as coisinhas, por não compreender a vontade de Deus, por não enxergar o que Jesus está fazendo. A gente vai ficando, não sou eu que digo, a Bíblia diz, depois leia, lá no versículo de número 17, eles estavam entristecidos, e a tristeza começou a apagar a chama no coração deles. Passou-se ali nem um dia, imagina, não passou nem um dia, que dirá 18 anos, e às vezes coisinhas tão pequenas vão esfriando a chama no nosso coração. Às vezes, pois eu sei, faz 3 anos que eu estou de encarregado diário, pastor de igreja, e sei que às vezes os crentes se entristecem por coisinha tão pouca. Já não vem no culto por uma coisinha tão pouca. Já fico empurrado, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou dar glória a Deus. Hoje eu vou ficar no meu canto, hoje eu vou ficar no dodói. Hoje eu vou ficar chorando por coisas tão poucos. Sabe o que significa? Coração que está se apagando. Coração que a chama está, e Jesus sabia que o coração deles estava se apagando. Jesus conhecia o coração deles, mas na medida que a palavra ia sendo exposta, na medida que Jesus ia conversando com eles, na medida que eles caminhavam com Jesus, o coração deles ia acendendo. E acendendo, e acendendo. Eu tenho orado, para que a chama no meu coração não se apague. Eu tenho pedido a Deus, para que a chama não me chame. Não estou, mas estou falando por se interessar pelas coisas espirituais. Se interessar pelas coisas de Deus. Ninguém para o obreiro, é profético. Eu vou lançar uma palavra profética aqui nesta noite. Ninguém para um obreiro cujo coração está incendiado. O inferno não para um moço cujo coração está incendiado. Satanás não fica na frente de uma irmã cujo coração está incendiado pelas coisas do céu. Os demônios não conseguem ter êxito diante de uma igreja que está com o coração incendiado na presença dele. É por isso que ele não conseguiu, para incendiar o meu coração. Levante a mão direita aos céus. Melhor. Segura na mão aí de quem está ao seu lado. Segura na mão de quem está ao seu lado, por favor. Segura. Irmão com irmã, segura na mão de quem está ao seu lado, por favor. O 18º aniversário do Ministério da Restauração, área Palmeiras das Missões, será marcado por corações incendiados na presença do Pai. Você vai chegar no pastor e dizer: com
suas mãos aos céus. Alguma moça me ajuda ali com os músicos a louvar. Alguma moça ali me ajuda, por favor. Isso, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Um coração incendiado, um coração incendiado. Ei, obreiro, com todo respeito, está na hora de botar a gravata de novo. Está na hora de tirar o terno do guarda-roupa. Ele quer incendiar. Ele quer incendiar com as mensagens. Ele quer incendiar o teu louvor. Ele quer incendiar a tua liderança. Ele quer incendiar a tua vida. Ele quer incendiar a tua família. Vai dando liberdade, vai dando liberdade, vai dando liberdade. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Alguma coisa destravou no mundo espiritual. Se prepara, Palmeiras das Missões. Um exército de discípulos com o coração incendiado. O Espírito de Deus está levantando nesta noite. O Espírito de Deus está levantando nesta noite. Comece a orar, comece a glorificar. Comece a glorificar. Estamos numa batalha espiritual. Estamos numa batalha espiritual. Antes das irmãs louvarem, os músicos vão sonando, por favor, sonando isso. Eles não ficaram só com o coração incendiado, não. Eles não ficaram só lá recebendo em uma luz. Eles não ficaram lá pulando só em uma luz. Eles não ficaram chorando, não. Ouça o que a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz assim, no versículo 20, e essa palavra é para alguém que está aqui nesta noite. Não interessa se é crente, se não é crente. É para alguém essa palavra, se é obreiro, se é jovem. Ouça o que a Bíblia diz. Depois que os olhos dele se abriram, depois que o coração dele se incendiou, a Bíblia diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para casa? Não. Voltaram para o sofá? Não. Voltaram para o chimarrão? Não. Voltaram para a chupada? Não. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. É Jerusalém que Jesus quer que você esteja. É em Jerusalém que Jesus quer que você esteja. Ele quer incendiar o teu coração na noite de hoje, para você voltar a ser o mesmo que era em 2000, em 2006, há 18 anos. Ele quer incendiar o teu coração, para você ir na livraria e comprar aquele folheto e sair de porta em porta entregando, ir nas esquinas, ir nos valados, ir no bar, ir na boca de fumo, ir em busca do mendigo, em busca do drogado. Voltou o tempo de você retornar para Jerusalém. E baseado nisso, eu quero fazer um convite nesta noite. Se uma alma passar aqui à frente, se um irmão passar aqui à frente, eu já vou voltar dando glória a Deus para casa. Se um crente na noite de hoje, se uma alma aceitar este convite, eu vou voltar com o meu coração dando glória a Deus para casa. Eu quero convidar quem deseja voltar para Jerusalém, dê um passo de fé aqui à frente, porque o que Deus tem preparado para este culto é algo sobrenatural. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que Ele tem preparado para a tua vida é algo fora do normal. Vem para frente. Quem quer receber? Quem quer voltar? Quem quer o coração incendiado? Quem quer os seus olhos abertos? Quem quer voltar para Jerusalém? Quem quer assumir a sua posição na presença de Deus? Eu vou convidar você para passar aqui à frente. Oh, aleluia! Vem. Volta para Jerusalém!
Assim como te encontraste com aqueles dois homens no caminho, encontra-te agora com cada um dos teus filhos que estão aqui à frente, Pai. Em nome de Jesus, começa a incendiar cada coração agora. Começa a incendiar cada coração agora. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Receba o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai recebendo agora. 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 Em nome de Jesus, quem ficou aí na cadeira, me ajude a orar. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Vamos entrar na batalha espiritual agora. O Espírito de Deus tem que incendiar corações. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, evangelista Maldeci, sabe aqui, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Para receber a presença do Espírito sobre a tua vida. Oh, aleluia, seja impactada nessa noite, seja impactada nessa noite, pela presença do Espírito. Ora, bala, bacala, bachana. Recebe o renovo, recebe o renovo. Você que está lá na porta, seja impactado pela glória. Receba a presença, moça. Seja tomado pela presença. E a presença de Jesus é a presença. É a presença de Jesus que faz a diferença na tua vida. O que fez a diferença na vida daqueles dois homens foi a presença. Foi a presença de Jesus. Foi a presença de Jesus. Não te afaste da presença. Não saia da presença. Bora mais. Se você está longe da presença, esta noite é noite de você voltar com a presença. Foi a presença de Jesus. O teu coração que está ardendo agora é a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. É a tua presença que me faz descansar. Recebe a paz do Espírito Santo agora. Recebe o milagre que você vai buscar. Recebe a cura da parte do Espírito Santo. Recebe a cura dessa enfermidade aí agora. Sinta essa enfermidade de vigor agora. Recebe agora algo da parte do Espírito. Levantou a decada da baixada da garabaraia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de
de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, recebe o batismo agora em nome de Jesus. Recebe o batismo agora em nome de Jesus. Recebe o batismo agora em nome de Jesus. Fala a língua estranha, recebe agora em nome de Jesus. Recebe o batismo aí agora em nome de Jesus. Fala línguas estranhas, fala línguas estranhas. Agora, em nome de Jesus. Você que há tempo não é renovado. Recebe o renovo, recebe o renovo. Eu já vou entregar o microfone, eu já vou entregar. Mas de dois em dois, de duas em duas. Procura alguém para você dar um abraço, de dois em dois, de duas em duas. Procura rapidinho. De dois em dois, de dois em dois. Você vai ser usado por Deus agora. Você vai ser usada por Deus agora. Você vai dizer para esta pessoa aí: não é tempo de voltar para Emaús. Jerusalém nos espera. Não é tempo de voltar para Emaús. Jerusalém nos espera. Diga para essa jovem que você está aí abraçando. Diga para esse irmão que você está aí abraçando. Dá um abraço nele aí e fica abraçada. Dá um abraço nele aí e fica. Diga: não é tempo de voltar para Emaús. Jerusalém nos aguarda. Comece a orar por esta pessoa agora. Comece a orar por esta pessoa agora. Comece a orar por esta pessoa agora. De dois em dois, de duas em duas. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar agora. O Espírito de Deus quer te usar. O Espírito de Deus quer te usar. O Espírito de Deus quer te usar agora. Você que ficou aí na cadeira, se quiser procurar alguém para abraçar, fica à vontade. O Espírito de Deus quer usar você. Vai começar a incendiar. Aqui no lado das moças já começou a incendiar ainda mais. Vai começar a se alastrar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar agora. Vai orando agora. Vai orando agora, vai orando agora, vai orando agora, agora. Vai orando agora, vai orando agora. Nós estamos numa batalha espiritual. O adversário não quer que você seja incendiado pelo poder de Deus. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ora baganda, chora baganda, baganda. Ora baganda, baganda, rabandora bahaya. Ora chora mando candora bagashando bahara bagai. Utuya bantoria ole brostoria bantoria harabahantora bahaya. O fogo está se alastrando. 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 Olha aí, o fogo está se alastrando. O fogo está se alastrando lá para a Chapada. O fogo está se alastrando. O fogo está se alastrando. Oh, aleluia. O fogo está se alastrando nas cidades circunvizinhas, onde houver uma congregação da área Palmeira das Missões. O fogo está se alastrando agora. O fogo está se alastrando agora. Está acontecendo alguma coisa. Oh, aleluia. Vai adorando, o fogo vai se alastrar. Olha aqui em cima.